Olha aí, meu amigo, prepare-se para pagar uma conta de energia mais cara no futuro, porque atualmente o governo Lula está fazendo o diabo para prejudicar mais esse setor, como ele fez com o do petróleo, da gasolina, dos combustíveis aqui no Brasil, interferindo pesadamente na Petrobras, inclusive na pessoa do senhor Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que agora ameaça a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para quê? Para fazer com que essa agência abaixe na marra as tarifas de energia elétrica, porque, certamente você sabe, nós estamos na vigência da bandeira vermelha. Brasil depende de matriz hidrelétrica na maior parte dos casos para ter um fornecimento normal de energia elétrica. Não está chovendo nada este ano, então tem que ligar a usina termoelétrica, o custo sobe. Daí o consumidor tem que pagar, não tem muito como fugir dessa história. Não para o governo Lula, que quer que a ANEEL dê um jeito de resolver essa história para não queimar muito o filme do Molusco, que já está mais do que queimado, diga-se de passagem, principalmente em relação a preços elevados. Vamos conversar sobre esse tema, sobre mais essa interferência do governo na economia, em um setor crucial, importante para o funcionamento do país como um todo, e que é claro que vai prejudicar todo o andamento do setor elétrico, como sempre acontece. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, né, qual é a questão principal? O governo já tem pedido há alguns dias aqui que a ANEEL utilize ali um fundo, né, como é que é o nome do tal do fundo aqui que a ANEEL dispõe por parte de um valor ali que é justamente organizado, que é feito uma reserva disso para momentos emergenciais, né? Que é a conta aqui, isso aqui, conta bandeiras. Como que isso aqui é composto, né? Quando há uma arrecadação extra por causa das bandeiras tarifárias, a ANEEL faz uma reserva desse valor aí, né? Para cobrir os custos adicionais quando você tem uma situação aí de acionamento de usinas termoelétricas por conta de uma seca, escassez de chuvas, baixa dos reservatórios aí e tudo mais, e pode ser usado também para atenuar os reajustes tarifários das distribuidoras, evitando que o preço final fique alto para o consumidor lá na ponta, né? Então, qual que é a ideia, qual que é esse ponto aí do Alexandre Silveira? É claro que ele quer o uso predatório desse mecanismo, dessa conta aí, da conta bandeira, para cobrir o aumento inevitável da conta de energia dos brasileiros que vai acontecer agora. Por quê? Essa conta tem um valor superavitário hoje, ela tem um acumulado aqui na casa de 5 bilhões de reais, né? Aliás, esse valor estava em 5 bilhões lá em 1º de julho. Ou seja, isso aqui, nas palavras do ministro, poderia ser usado para amortizar os custos dos megawatts agora, né? Que na bandeira vermelha, que está vigente agora, né? Patamar 2, inclusive, a cada 100 kWh consumido, o custo extra vai ser de 7,87 centavos. Claro que isso aí pesa bastante no final das contas. E aí, o que ele quer que seja feito, então? Que a ANEEL torre essa grana aqui para conseguir abaixar na marra o preço da tarifa da energia elétrica. Mais ou menos o que o Alexandre Silveira pressionou para que a Petrobras fizesse, e ele pressionou de fato a ponto do Jean Paul Prates ser demitido do comando da empresa por não ser subserviente o suficiente a essa imposição de uma estratégia política em cima de uma análise técnica, né? Aliás, a ANEEL aqui, inclusive, falou, né, a respeito disso aí, que ela tem uma visão técnica a esse respeito, é uma decisão tomada com base em princípios, em fundamentos pensados, raciocinados, não é algo que se tirou de trás da orelha. Isso tem aí realmente como diz aqui como é que é o presidente aqui da ANEEL, né? Enfim, né?
o Sandoval de Araújo Feitosa Neto, fugiu o nome do cara aqui na reportagem, diretor-geral da ANEEL. Ele falou que essa metodologia ela é robusta, é objetiva e ela tem aqui ela tem um mecanismo objetivo sem discricionariedade, ou seja, não é uma decisão política ideológica, tem os fundamentos ali que foram pensados por pessoas técnicas, foram concebidos justamente para lidar com situações de risco. Por quê? Porque é importante que o fornecimento de energia elétrica continue sendo feito. Existem situações, existem gargalos de fornecimento que precisam ser compensados de alguma maneira. E quando há um encarecimento da tarifa por causa disso mesmo, né, conforme eu falei no início do vídeo, você tem uma dependência grande do Brasil de matriz hidrelétrica para ter o fornecimento normal da bandeira verde, aquele que nós estamos acostumados. Isso aí é algo imprevisível, porque depende de São Pedro, né, abrir lá as comportas para chover. Não tem como político nenhum mudar isso, não tem como diretor da ANEEL, dono de distribuidora, mudar isso aí. Então, como o Brasil depende da matriz hidrelétrica para ter normalidade de fornecimento, é preciso ter um backup, ter um plano B para quando isso não funcionar perfeitamente. Você vai ter um aumento de custo, e aí? Como que isso vai ser repassado totalmente? Há um estudo, há uma previsão aí a esse respeito. E a verdade é a seguinte, o senhor Sandoval aqui falou que sim, tem 5 bilhões de reais atualmente, mais ou menos, no saldo aí da conta bandeira. Só que lá em fevereiro esse valor era de 10 bilhões de reais. Ou seja, isso aí já diminuiu bastante e tem sido usado para evitar os reajustes no decorrer desse ano. Então a conta bandeira já está suprindo o seu objetivo principal, que é conter um pouco o aumento das tarifas. Acontece que o Alexandre Silveira quer que isso seja feito de forma mais rápida e mais intensa ainda, né? E aqui ele fala uma coisa fundamental, inclusive, né? Que eu considero que é quase uma lição de mercado, se é que a gente pode colocar assim, dentro dessa maluquice que é o Estado brasileiro, principalmente na ala política, a ala ligada ao Lula, ao PT, que é o ponto aqui, né, que ele falou que esse sistema de bandeiras tarifárias que aumentam o custo da tarifa da energia elétrica, além de ter uma necessidade econômica, porque o custo aumentou, tem também um efeito educacional. É a lei da oferta e da demanda. A gente vive falando disso aqui no canal e ela tem sim um caráter pedagógico, um caráter educacional, que é indicar para o consumidor a escassez de determinado produto ou a abundância dele, a depender aí da relação. No caso, nós estamos vivendo no Brasil uma escassez de fornecimento de energia elétrica, pelo menos do ponto de vista mais barato, mais econômico. Então, a energia está sendo gerada, mas a um custo maior, demandando mais recursos. O que isso significa? Que a oferta está comprometida. Nesse sentido, o que o consumidor deve fazer? Como ele deve responder a essa oferta comprometida? Reduzindo a sua demanda, gastando energia elétrica de uma forma mais econômica, mais consciente, né? Aqui, ó, decisão consciente sobre o consumo de energia elétrica. Agora, você faz isso como? Fazendo propaganda, dando conselho para o seu vizinho, falando ali, dando um discurso à nação? Não, você faz isso liberando os preços na economia. Se há um comprometimento da oferta, os preços sobem e o consumidor olha para aquele preço e fala: não posso ficar gastando tanta energia elétrica porque está caro agora, tenho que economizar, vou apagar as lâmpadas, vou tomar um banho mais rápido, vou desligar o chuveiro, não vou ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo, vai dar algum jeito para reduzir a conta. Então tem um caráter pedagógico, um caráter educacional que vai ser cagado por completo se algo como o que o ministro aqui, Alexandre Silveira, quer seja realizado, seja imposto às distribuidoras, porque aí você vai dizer para o consumidor que ele pode gastar como antes, sendo que você não tem a oferta anterior. Isso é extremamente perigoso e tem o risco grave de gerar escassez, que é geralmente o que acontece quando o governo manipula preços. O governo sempre manipula para baixo, é claro, né? E aí, qual que é o interesse por trás
do Alexandre Silveira, do governo Lula, de forma geral, com a imposição disso aí. É a mesma coisa da Petrobras, é um interesse em relação aos preços. Primeiro porque isso é impopular, aumentar a conta de energia elétrica durante o governo Lula é algo que o Lula não quer, mas não apenas isso, o aumento desse preço causa uma pressão inflacionária. Inclusive, o ministro aqui falou isso, né, que aqui, ó, o impacto inflacionário a partir do efeito da energia elétrica nos produtos e serviços é significativo, né? Até porque além da tarifa em si compor uma parte substancial do cálculo da inflação, ela torna todo o restante da economia mais caro também. Então é um efeito em cascata. Ou seja, o governo Lula quer marretar mais um preço para baixo para tentar conter a inflação. Lembrando que a energia elétrica, e por incrível que pareça, foi o que deu uma reduzida em meses atrás. Então seria a reversão desse cenário agora, o que nós veríamos, já está até meio precificado, inclusive. Então, essa ideia aqui do Alexandre Silveira, para variar, é completamente estúpida. Mais um caso de intervenção do governo em um setor econômico que deveria ser autônomo. Não sei o quanto que ele vai conseguir pressionar nesse sentido, mas se ele conseguir o seu intento, ele vai prejudicar o setor energético, geração de energia elétrica no Brasil como um todo, assim como já prejudicou o setor do petróleo e vai prejudicar tantos outros. É isso que o governo Lula faz, interfere na economia com vistas a interesses políticos e ferra o futuro do Brasil, né? E se você quiser ver outro vídeo aqui do meu canal falando do aspecto econômico e de como o governo Lula tem piorado isso, vou deixar essa recomendação aqui para você do lado. Você pode continuar vendo o meu conteúdo neste sentido aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até a próxima.